O ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou pelas redes sociais explicando as movimentações pela alteração da chamada Lei da Ficha Limpa. Bolsonaro apontou que a existência da lei não impede esquerdistas condenados de concorrerem às eleições. Ele disse: a Lei da Ficha Limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa, para que se persigam os políticos de direita. O ex-presidente lembrou que Dilma, mesmo sofrendo impeachment pelo Congresso, não ficou inelegível e Lula pôde concorrer tranquilamente, mas ele, Bolsonaro, está inelegível sob acusações risíveis. Bolsonaro apontou absurdos recentes como a inelegibilidade do empresário Luciano Hang e a anulação dos votos da maioria dos paranaenses na condenação do deputado delegado Francisquini. O ex-presidente disse: a Lei da Ficha Limpa serve apenas para perseguir a direita. Bolsonaro disse: eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você, e não uma pessoa em Brasília. Você sabe de quem eu estou falando. A perseguição política em curso no Brasil não se sustenta em nenhuma lei e não tem qualquer embasamento jurídico. Pessoas são perseguidas e submetidas a medidas cautelares arbitrárias, sendo privadas de sua liberdade e de seu patrimônio por acusações que não representam qualquer crime previsto no ordenamento legal. A desconsideração da vontade popular representada pelo voto também já se tornou banal. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou por expressarem suas opiniões livremente, sem se submeterem ao consenso imposto pelo cartel de mídia alinhado à ditadura. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para essas pessoas, não há direitos humanos ou garantias fundamentais. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. O inquérito administrativo já está no 5º relator, a ministra Isabel Galotti, já tendo passado pelas mãos de Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos do jornal sem qualquer distinção e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer previsão legal. Antes de ver toda a sua renda ser confiscada, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Marcar pessoas, fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bolsonaro quer acabar com a Lei da Ficha Limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a Lei da Ficha Limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos,
que a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolvendo então descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância, que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Então, 2 casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram uma medida preventiva, tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos, para que ele então nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como por exemplo o deputado Francisquini lá do Paraná. Não vamos ficar por aí. E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não uma pessoa aqui em Brasília. Você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade. Aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Bom dia a todos. Até uma próxima. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As 2 casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário.
Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.